Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os países industrializados. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre os países recentemente industrializados. Nós vamos falar basicamente sobre o que a gente conhece como os países que a gente chama de emergentes. E dentro desses emergentes nós vamos excluir alguns casos sul-americanos, né? E vamos falar basicamente dos países asiáticos, principalmente os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, a China e a Índia. Bom, para a gente poder entender basicamente o que são esses chamados novos países industrializados, a gente precisa entender quando que é o parâmetro que a gente começa a dizer que esses países são novos industrializados. Então a gente conta que esses novos industrializados são aqueles que começam a se industrializar a partir da década de 50, né? Com a entrada em um tipo de industrialização diferente das industrializações tradicionais que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, que a gente já viu. Basicamente através da entrada de transnacionais, né, vindas de nações já desenvolvidas, principalmente de nações europeias e dos próprios Estados Unidos, né, e também do Japão, outra nação industrializada já da Ásia. Então esses países são os novos industrializados. Então, dentro desses países nós temos alguns latino-americanos, como Brasil, Argentina e México, sendo que Brasil e México com um pouquinho de uma economia mais forte, né, recentemente industrializada, né? E a relação que esses países têm em comum com esses países que nós vamos falar hoje é que esses países atraíram diversas empresas em razão da grande disponibilidade de matérias-primas, mão de obra e mercado consumidor. Todos esses países são países com muita matéria-prima, né, com uma população bastante grande, né, com um nível de escolaridade, né, e um nível de educação, de desenvolvimento social, às vezes mais baixo que os países desenvolvidos e, por isso, com mão de obra muito mais barata. E aí, gradativamente, essas transnacionais começam a ir para esses países, né, para poder produzir, né, de forma mais barata. Lembrando que nós estamos no final dos anos 50, no fim da guerra, no início da Guerra Fria, um cenário de início daquele processo que a gente chama de globalização. Então, nós temos uma competição muito mais ativa. Portanto, diminuir os custos é essencial para a prosperidade de uma determinada empresa e, obviamente, do seu país de origem. Portanto, existe um incentivo, né, nos países de origem para que essas empresas saiam, né, e busquem lucros cada vez maior. Obviamente, esses lucros retornarão e voltarão em investimentos em outras regiões. Então, geralmente o modelo adotado por esses países industrializados recentemente foi o modelo que a gente chama de substituição de importações, no qual os produtos que antes eram importados, ou seja, que eram comprados, né, dos países geralmente desenvolvidos, começam a ser produzidos internamente, né, com o auxílio da implantação de transnacionais em seus territórios. No caso do Brasil, nós começamos, né, a gente vai falar isso mais para frente, mas nós começamos com esse modelo de substituição de importações, mas com uma forte presença do Estado. Somente depois de alguns anos, que as transnacionais vão chegar no Brasil. E isso, para outros casos, a gente precisa analisar também caso a caso. Mas, no geral, é geralmente isso que acontece. Então, o primeiro caso que a gente vai falar são o que a gente chama dos tigres asiáticos. Né? O que são os tigres asiáticos? São alguns países no leste da Ásia, como, por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, que ficaram conhecidos, né, principalmente a partir dos anos 70 e 80, né, pela rápida industrialização e o expressivo crescimento econômico, principalmente dentro dessas décadas iniciais, né, e tendo o auge ali de aparecer no cenário internacional nos anos 90. E como é que eles apareceram? Várias políticas, né, associadas juntas, políticas internas e políticas externas. A primeira que vale a pena a gente lembrar é um forte investimento dessas nações já desenvolvidas, principalmente do Japão na região, né, que era a nação desenvolvida da região, portanto ela queria expandir seus lucros, né, e os norte-americanos também, que sempre tiveram uma predisposição a investir muito, afinal de contas, nos anos 90, 70, 80 e 90, já era a principal economia, portanto, as maiores indústrias e, portanto, as indústrias estavam se expandindo por todo o planeta. Então, todas essas nações que a gente já disse que chamam os tigres asiáticos clássicos, né, se desenvolveram num modelo de industrialização baseado no que a gente chama de plataformas de exportação, em que, basicamente, essas empresas que vêm, né, de fora, essas transnacionais, né, elas produzem apenas para exportação, elas utilizam, né, a mão de obra local, a matéria-prima local, o espaço local para produzir, para vender, geralmente nos mercados consumidores externos, não para a própria população. Por quê? Porque esse consumo interno, no primeiro momento, né, que essas empresas começam a chegar, era tributado. Portanto, o produto era mais caro de se comprar nesses países do que fora desses países. Ou seja,
a Nike, a Adidas, entre outras, né, empresas importantes, vão para esses países, produzem de forma muito barata lá e vendem para fora desses países, né, utilizam uma série de questões importantes. Obviamente, esses países também querem atrair essa mão de obra, essa transnacional, né? Então, nós temos essa tributação que impede o consumo interno, né, e dificulta o consumo interno, né, principalmente nessas nações no início desse processo, no início dos anos 70 e início dos anos 80. Lembrando que nesse atual patamar já existe, né, uma competição internacional que promove, que proporciona a essas nações também competirem, inclusive, no consumo dessas mercadorias. Então, essas nações foram atraídas por quê? Por quais questões? Mão de obra barata, né? As leis trabalhistas extremamente brandas, né? O que favorecia, obviamente, essas empresas internacionais que podem altas jornadas, né? Insalubridade, poucos direitos trabalhistas, pouco direito às férias, a descanso remunerado, entre outras questões. Outra coisa importante, essas nações, lembrando que elas eram nações até então subdesenvolvidas, né, não consideradas desenvolvidas, elas fizeram uma série de incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? Tentativas, né, de trazer essas transnacionais para o seu território a partir de você não paga meu imposto se vier para cá, eu te dou o terreno, a luz é mais barata. Cria um monte de condições financeiras, né, que vai impactar diretamente no custo da produção para que essas indústrias venham para cá e não para outros lugares. Existe, então, uma guerra de incentivos fiscais, principalmente entre todas essas nações, né? Então, outra questão importante também é que essas transnacionais elas não vão chegar e construir todo o processo, todo o parque industrial. É necessário ter uma condição básica, e é isso quem vai proporcionar é o Estado local, né? Transporte, energia, comunicação, entre outras coisas, a infraestrutura básica tinha que estar pronta, né? E aí, à medida que esses tigres asiáticos começam a crescer com a chegada dessas transnacionais, os governos começam a ter retorno financeiro, afinal de contas temos impostos sendo pagos, né, temos uma rotação econômica ali acontecendo, empresas subsidiárias de empresas que vão fornecer serviços a essas grandes transnacionais começam a surgir, dá uma certa movimentada na economia local. O que acontece é que os governos começam a investir maciçamente na qualificação da mão de obra, né, e na melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, esses países rapidamente começam, entre os anos 70 e os anos 90, a crescer, né, dentro do cenário do desenvolvimento internacional. Então, esse auxílio do Estado, ou seja, o Estado pegando essa parte desse dinheiro, investindo em vários setores estratégicos, né, principalmente, por exemplo, a tecnologia, a política de troca de tecnologia, ou seja, para você vir para cá, não sei quantos anos a tecnologia que você usa tem que ser passada para mim, né? Para isso, você conseguir utilizar a tecnologia, né, e promover o seu desenvolvimento para você nunca não ficar sempre atrelado àquela nação desenvolvida. Então, gradativamente, entre os anos 70 e os anos 90, esses 4 países, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Malásia e Indonésia, né, Taiwan e Coreia do Sul, principalmente, eles começaram a ter um grande crescimento econômico, né, um grande desenvolvimento social, e foram se tornando, né, indústrias começaram a surgir, indústrias que nos anos 90 e anos 2000 começam a ser essas indústrias transnacionais também. Então, esses produtos, algumas dessas multinacionais, né, que vão surgir nos anos 70 e começam a se expandir graças a essas conjunturas que a gente acabou de dizer, começam a conquistar o mundo. Por exemplo, a Samsung, a Hyundai, a LG, né, são indústrias que surgem nesses tigres asiáticos e se expandem por todo o planeta. E aí nós temos também os novos tigres asiáticos que surgem, né, num período posterior, né, que também estão associados ao crescimento japonês, mas também agora associados ao crescimento daqueles primeiros tigres asiáticos. Então esses novos tigres, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã e Filipinas, são os países que eram subdesenvolvidos também e principalmente muito populosos, que oferecem uma farta mão de obra, além de matérias-primas dos gêneros agrícolas. Então, os investimentos dos antigos tigres asiáticos, dos japoneses e também dos americanos, ou seja, a gente tem um novo grupo investindo nessas regiões, né? Que antes nós tínhamos os japoneses e americanos, agora nós temos japoneses e americanos e as nações industrializadas, né, que eram os tigres asiáticos. Então começam a criar indústrias, mas indústrias diferentes, não são as indústrias tecnológicas, são as indústrias tradicionais. Quais são elas? Calçadista, têxtil, alimentícia, brinquedos e equipamentos eletrônicos com baixo valor tecnológico, com baixa questão tecnológica. Então a gente está falando de que há uma especialização da produção nessa região da Ásia, né, em que nos primeiros tigres asiáticos, devido
incentivo, devido a ter acontecido primeiro e aos incentivos do Estado, a relação com a tecnologia, investimento e educação, esses também começaram a expandir seus mercados para esses novos tigres asiáticos, que devido às questões econômicas e sociais, começam a receber indústrias, mas não as indústrias de tecnologia, porque eles não têm condição de produzir esse tipo de questão, né? Mas as indústrias de bens de baixo valor, né? Como, por exemplo, calçados, têxteis, alimentícios. Não é à toa que grande parte das marcas internacionais, né, tanto de roupas quanto de bens de consumo de médio ou baixo valor agregado, como, por exemplo, essas questões associadas a grandes marcas, né, que não sejam tecnológicas, geralmente são feitos nesses países. A gente pode ver isso através daquela grande e famosa etiqueta Made in Taiwan, principalmente, né, Made in Vietnã, Made in Filipinas, Indonésia, entre outras questões importantes. E aí, como a gente já falou ao longo de toda essa aula, é importante a gente entender qual é o papel desse investimento japonês. Né? A gente tem que lembrar que o Japão acaba de se reconstruir economicamente, né, da derrota da Segunda Guerra Mundial, né, da destruição completa da Segunda Guerra Mundial. E ele precisava, obviamente, por questões territoriais, expandir seu domínio pela Ásia como um todo. Então, ele começa a se desenvolver e mandar suas indústrias para as regiões próximas, onde essas indústrias poderiam lucrar bastante, né? Afinal de contas, as condições são propícias a isso, e com isso o Japão continuar a crescer. Não é à toa que o Japão, de destruído, né, como a gente disse na aula anterior, destruído nos anos 40, meados dos anos 40, né, já está investindo em outros países nos anos 70. Então expande suas fronteiras econômicas, amplia a produção, né, e começa a construir e operar unidades em Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Esse é o papel japonês. A gente tem que entender que qual é a diferença desses países, por que, por exemplo, o Brasil e a Argentina não receberam esse tipo de investimento também nesse momento. Né? A gente tem que entender que existe uma singularidade. As empresas que ali se instalaram, né, estão associadas basicamente ao comércio exterior. E para estar associado ao comércio exterior, tem que estar próximo do grande mercado consumidor. Nós temos umas condições geográficas também importantes. Né? A gente sabe que o continente mais populoso, portanto, que consome mais, né, é o continente asiático. Então, por isso que também nações daqui da América Latina, que também estavam e tinham, a gente pode considerar, condições, né, econômicas e sociais semelhantes, né, não tinham algumas outras facilidades, né, tanto facilidades políticas quanto facilidades geográficas que algumas nações dessa região apresentavam. Não é à toa que os americanos vão investir muito mais lá do que investir com suas empresas e indústrias aqui. E aí algumas características importantes desses tigres asiáticos. A gente tem que lembrar que existe por mais que a gente saiba que grande parte desses tigres asiáticos estejam inseridos num capitalismo bem neoliberal, né, nós temos que entender que existe um significativo apoio dos governos para a criação dessa infraestrutura. O governo tem um papel primordial, principalmente na base, que sustentará todas essas transnacionais. Então, nós temos um caráter, né, privado, né, dessas indústrias transnacionais, mas que utiliza o caráter estatal também. Então, essa política estatal de incentivo à atração de empresas multinacionais foi um papel essencial, né, no investimento produtivo, principalmente para dar o início da industrialização. Não existiria início sem essa base construída pelo Estado. Né? Outra questão importante é uma mão de obra barata, porém qualificada. Outra coisa importante, houve um maciço investimento público em educação e treinamento profissional. Né? Esses cursos técnicos formam a grande maioria dessa população dessa região. Né? Então cria uma massa de trabalhadores qualificados, porém pela quantidade de trabalhadores com salários reduzidos se comparados com países europeus, americanos, né, e brasileiros, latino-americanos e assim por diante. Então nós temos, ao mesmo tempo, baratos e bem qualificados, principalmente para esse trabalho técnico industrial. Além disso tudo, nós temos uma outra questão muito importante, que é a questão cultural. Né? E a gente sabe que na cultura asiática, né, mas permeando principalmente a cultura japonesa, que foi a que mais se expandiu devido, obviamente, às questões econômicas, que mais se espalhou, existe uma disciplina e um engajamento oriundo de todos os processos. A gente sabe que o Japão foi destruído e reconstruído ao longo de várias vezes ao longo de sua história, seja por processos internos, seja por guerras ou por catástrofes naturais. Então existe essa disciplina, esse engajamento do trabalho, né, o trabalho como edificador do homem. Né, e essa influência cultural também se espalha por toda a Ásia e faz com que algumas jornadas de trabalho longas sejam amplamente e facilmente aceitas, né, como algo natural, coisas que não prosperariam, obviamente, em outros lugares em que a relação de trabalho, né,
é mais pautada, você pauta mais no privado e não no coletivo, né? Então nós temos uma relação entre o Ocidente e o Oriente em relação ao trabalho muito diferenciada, não dizendo que nenhum é melhor que o outro, são só características bem distintas em relação à disciplina e engajamento e a relação com o trabalho, né? O trabalho no Ocidente é mais visto a partir do ambiente privado, como um edificador pessoal que me vai dar a possibilidade de comprar o que eu quiser. Já o trabalho em algumas sociedades asiáticas, né, é visto como uma produção do coletivo, né? Portanto, existe uma necessidade que eu trabalhe mais para que a sociedade prospere e não para que eu prospere inicialmente, né? Essa relação de individualidade coletivo é muito comum entre o embate entre o Ocidente e o Oriente, principalmente dentro da questão cultural. E a gente chega na questão da economia chinesa. Né? Nós não vamos tratar aqui nessa aula da história da China, isso vai ficar para outro momento, né? A história da construção chinesa, né? Das revoluções. Né? Nós vamos falar basicamente da economia, como funciona na atualidade. A gente sabe que a economia chinesa tem características planificadas ou centralizadas, ou seja, tem uma forte presença do Estado. Mas a gente sabe que, gradativamente, ela vem se tornando uma economia mista cada vez mais capitalista. Então, essa ideia de economia planificada, que está lá, né, nas revoluções dos anos 30, né, em diante, né, ela vai ficando a cabo, né, e tendo cada vez mais uma participação privada, o que a gente, através das zonas econômicas especiais, que são áreas em que basicamente pode se produzir de forma capitalista, utilizando práticas capitalistas e modelos capitalistas de produção, e a gente vê que quase 30 anos depois dessa implementação dessa economia, dessas zonas econômicas especiais, aproximadamente 70% da economia chinesa é controlada pelo setor privado. Ou seja, de planificado só temos aproximadamente 30% hoje em dia. Né? E uma das coisas mais importantes, além de todas as questões que nós já dissemos, né, do incentivo da grande população, obviamente, mão de obra barata, nós também temos, dentro da China, uma coisa que outros países não têm, que é matérias-primas abundantes. A China é uma dos maiores produtores agrícolas, uma das maiores produtores de matérias-primas, né, como, por exemplo, o carvão, né, de todo o planeta. Então, a gente tem que entender que, além de todas as questões econômicas e sociais muito semelhantes aos tigres asiáticos, né, nós temos ainda um território muito vasto, né, uma grande prosperidade, uma possibilidade de produção agrícola e uma grande quantidade de matérias-primas que podem utilizar tanto para venda, para o comércio exterior, como também serem utilizadas para a relação de crescimento da indústria local. Outra questão importante é que essa mão de obra muito barata é a principal relação. Né? Nós temos o país mais populoso do planeta, né? Com uma concentração urbana gigantescas, oriundas da história da China, a gente vai ver isso em outro momento, né? Mas nós temos concentrações urbanas enormes que faz com que os trabalhos e a competição pelos trabalhos, né, pelas poucas vagas de trabalho, se a gente pensar assim, né, seja imensa, e essa competição imensa, obviamente, faz com que os salários sejam baixíssimos. Por isso, a produção nos grandes centros urbanos chineses é muito barata. Sendo muito barata, os lucros são exorbitantes, tanto para as indústrias locais quanto para as transnacionais que podem ir para essas áreas. A China não é um mercado fechado, apesar de ter essa ideia de que a China é comunista, né? Nessas áreas de economia especial, né? Ou seja, que pode se praticar capitalismo, nós temos produções internacionais, nós temos transnacionais de todos os lugares do planeta produzindo a custos baixíssimos e, obviamente, produzindo a custos baixíssimos, tendo lucros exorbitantes e, obviamente, isso também tem um impacto na economia chinesa, que se abre a isso nos anos de 1978 e vem crescendo e se tornando cada vez mais uma das maiores potências do planeta. Em breve será uma das maiores potências do planeta, segundo diversos estudos ali de prospecção econômica. Para poder finalizar a aula de hoje, nós temos que finalizar falando um pouquinho de outro país que também está associado, né? Não se insere nesses tigres asiáticos, nessa cultura asiática associada muito próxima ali ao Japão, mas que também tem uma economia forte e crescente e faz parte dos BRICS, né? Que são aqueles países chamados emergentes, que é a Índia. Né? A gente sabe que a Índia também está dentro do cenário asiático entre uma das nações que se industrializaram tardiamente, depois de todo o processo de independência, né, da colônia inglesa ali com o Gandhi, né, com as manifestações pacíficas e tal. Nós temos ali uma industrialização bastante tardia, mas que hoje em dia já coloca a Índia dentro dos cenários dos países emergentes. Né? Essa industrialização também foi feita a partir da industrialização por substituições de importações, né? Só que
até os anos 90 com uma forte presença do Estado, responsável pelas atividades produtivas, né, com várias empresas públicas e etc. Entretanto, isso passou por uma grande transformação, com uma redução do governo, né, a partir dos anos 90, uma grande entrada de capital estrangeiro e um incentivo à privatização e uma constante privatização dessas empresas públicas. Então, gradativamente, principalmente nos últimos 20 anos, a Índia tem se integrado dentro do circuito da economia mundial. E aí nós temos as questões importantes também. Outra questão importante é que a Índia é o segundo maior país, né, em relação à população do planeta. Então nós temos também população abundante, o que faz aquela questão do salário ser muito baixo. Outra questão importante também é que ao longo de todo esse processo de controle estatal também houve, né, um incentivo estatal à educação. Obviamente não tão importante, tão unificado quanto nos países, né, do Japão, entre outros tigres asiáticos, porque também a Índia é muito maior, né, e muito mais desigual. Então nós tivemos em algumas áreas uma intensificação do processo de educação, que criou certos polos, né, associados à tecnologia. Então na Índia nós temos diversos polos industriais muito associados à tecnologia, principalmente, né, na relação da informática. Então, gradativamente, a partir dos anos 90, com o boom das tecnologias associadas aos computadores e à informática, a Índia se tornou um dos polos, principalmente de importação de cérebros. O que a gente chama de importação de cérebros são aquelas grandes universidades, né, que nós temos ali em algumas regiões importantes da Índia, que criam verdadeiras startups, né, ou então centros de tecnologia associados à informática. Então, graças ao domínio de língua inglesa também, que é muito importante devido ao fato de colonização, e os salários baixos devido à grande população, grande parte do desenvolvimento de softwares começa a ser feito na Índia, né? Tanto pela questão da facilidade com a língua, com a questão associada também à relação de salário e população, né? E também nós temos uma série de outros importantes grupos importantes, como por exemplo o telemarketing. Grande parte do telemarketing mundial é sediado na Índia, devido também à língua, né, e aos baixos salários, às jornadas de trabalho, né, altíssimas também, todas as características, né, de atenção para trazer transnacionais que nós vimos nos tigres asiáticos. Então, em todos esses países nós temos várias características muito semelhantes entre os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, China e Índia. A diferença entre eles são algumas pequenas questões pontuais associadas à sua história interna, né, as suas questões culturais que estão associadas, obviamente, à sua história, né, e também ao desenvolvimento desse processo, como, por exemplo, no caso dos tigres asiáticos, que conseguiram sair dessa relação de dependência e se tornar investidores, né, dessas transnacionais nos novos tigres asiáticos. Então, nós estamos vendo esse processo acontecer gradativamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, essas diferenças, principalmente entre esses países que nós falamos hoje e os países de industrialização tradicional. Um abraço e até mais.